minha gente! Eu fui convidada pela Gisele do blog Viajar pela Europa para contar quais são as 5 vantagens e 5 desvantagens que eu vejo em morar fora. Então é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Eu tentei fugir um pouco dessas coisas de segurança, educação, não sei o quê, porque, né? Hashtag diferentona. Não é porque eu pensei que talvez seria legal falar sobre vantagens e desvantagens pessoais. O que vai mudar em você ou não vai mudar por você morar fora. Eu achei que seria um vídeo interessante para vocês saberem. Por isso que eu saí um pouco dessa coisa de educação, segurança e tal. Assim como a Gisele no vídeo dela, eu vou começar pelas desvantagens. A primeira desvantagem que eu vejo é começar do zero. Quando surgiu essa oportunidade de morar fora, eu pensei que seria a melhor coisa do mundo começar do zero. Quando eu me vi na Alemanha primeiro, antes de morar na Áustria, eu morei na Alemanha, eu vi que começar do zero não é tão legal assim. Quando você já tem uma profissão, quando você já tem uma direção no Brasil, é muito difícil encontrar uma outra. Pelo menos falando na vida na Europa, é muito difícil você conseguir trabalho na sua área. Claro que depende, se você for da área da informática, por exemplo, de TI, você vai conseguir encontrar, porque é um trabalho global, né? Mas eu fiz direito no Brasil. Praticamente inviável para uma estrangeira validar o diploma aqui na Áustria. Bom, foi para mim, né? Se você tem o alemão como língua materna, cada caso é um caso. Eu tô falando do meu caso e da área que eu era do Brasil. A segunda desvantagem que eu vejo é a distância dos familiares, amigos e de tudo que te é familiar. Não somente as pessoas, mas a culinária, os lugares, sabe, qualquer lugar que te é familiar, que você se sinta em casa. Quando acontece a mudança para o exterior, depois de passar aquela excitação de tudo novo, é bem comum você sentir uma deprê, assim, você não sentir que você pertence ao lugar novo. Isso demora um tempo para cair a ficha de que seu lugar agora é aqui. Isso é muito complicado para você criar esse ambiente familiar novamente num lugar que é uma nova cultura, uma nova língua, é tudo muito diferente. Então, é complicado e demorado você se sentir pertencente ao lugar. Para quem não sabe, além do Viva Viena, eu participo de um podcast chamado O Nome Disso é Mundo, e a gente conversa com brasileiros que moraram fora do Brasil para eles contarem as experiências reais de quem mora na cidade, que é totalmente diferente de turista, e também com estrangeiros que moraram no Brasil para a gente ver o outro lado, o que um estrangeiro sente morando no nosso país, e também com brasileiros que se mudaram de um estado para o outro. E a gente conversou sobre essa questão da depressão depois de ver todas as coisas excitantes do início de morar fora. A gente conversou com uma psicóloga chamada Vanessa Gazeta. Ela conversou bastante sobre isso com a gente. Então, se você estiver passando por esse momento de tristeza, depois da excitação do novo, que é morar fora, ouça esse episódio que ele tá muito legal. Eu vou deixar aqui embaixo o link para vocês. Mais uma desvantagem é quanto à amizade. É muito difícil fazer amizade com um nativo, até porque no início você não vai saber a língua e pela cultura ser diferente, as piadas são diferentes, você pode brincar com alguma coisa que pode ser ofensivo para outra pessoa, ou a pessoa pode brincar com uma coisa que é ofensivo para você. Então, as diferenças são muito limitantes para ter uma amizade. Muitos austríacos, muitos alemães, eles se sentem incomodados até com a gente falar, pegando no braço, sabe? Quando a gente se lembra de alguma coisa, fala, ai, te contar, ou fazer algum movimento assim com um toque. Isso muita gente fica incomodada e nós somos assim. E isso já pode criar aquela barreira para construir uma amizade. Então é muito complicado. A outra desvantagem que eu vejo é o clima. O inverno, ele é bem rigoroso e tira totalmente o pique de querer fazer esporte, sabe? E também primavera e outono chove muito. Então, eu que gosto de fazer caminhadas, eu gosto de caminhar na rua, eu tenho bastante dificuldade nessa época, coisa que no Brasil não tinha. No Brasil,
Você pode caminhar todos os dias se você quiser. O ponto que pode ser visto como vantagem ou desvantagem, que aqui é muito importante a época da colheita dos legumes, das frutas, essas coisas. O morango, por exemplo, eu tenho que esperar a época da colheita e aí eu como morango quase todos os dias e depois eu até consigo ficar o resto do ano sem comer porque eu como tanto que eu não consigo mais ver no, essa fruta até a próxima colheita. Isso eu falei que pode ser visto como uma vantagem ou uma desvantagem, porque, por outro lado, que é a vantagem, é o que motiva a gente a gostar de uma estação específica. Por exemplo, o inverno, pelo frio, ia ser fácil não gostar dele. Mas ele tem a patinação no gelo, ele é o que é a estação que traz os mercados de Natal. E muitas coisinhas gostosas, as bebidas quentes, que são uma delícia. É a época que eu posso comer fondue, que eu amo fondue. Então é uma coisa. A gente espera determinada época do ano para vivenciar determinada coisa, vocês entenderam? Então por isso que eu falei que pode ser uma vantagem ou uma desvantagem as estações do ano. E eu coloquei como desvantagem porque o frio realmente é muito forte e nós estamos vivendo o inverno mais rigoroso dos últimos 30 anos. O Danúbio congelou, coisa que não acontecia há muitos anos. Com essas informações vocês podem ver que o inverno é uma época complicada, até porque dura muitos meses. Agora, as vantagens pessoais que eu vejo é que você tem a chance de aprender uma nova língua, qualquer país que você esteja, você vai ter a chance de aprender a língua do país. Não estou dizendo que você é obrigado a aprender, ninguém é obrigado a nada nessa vida, você faz o que você quiser, mas a chance é real, a chance de aprender uma outra língua você tem, e isso é muito vantajoso. Você conhece uma nova cultura e isso te ajuda a montar a sua personalidade. Isso é muito curioso, porque conhecendo mais de uma cultura, você junta os pontos positivos de cada uma delas e você cria a sua própria personalidade. Às vezes, uma coisa tão comum da sua cultura que você não percebia que você era contra isso. E agora, conhecendo novas culturas, você fala, não, isso eu concordo, isso eu não concordo, e você muda, você realmente muda muito com uma experiência fora. Então é aquilo que eu falei, você vai tirando um pouquinho daqui, um pouquinho dali e vai montando a sua nova personalidade. Você também aprende a ter mais tolerância e respeito. E aqui eu tenho um exemplo muito bacana também do podcast do O Nome Disso é Mundo. A gente conversou com um americano que morou no Brasil, em São João del Rei, em Minas Gerais, e ele falou uma coisa que ficou muito marcada, assim. A gente perguntou o que ele aprendeu com essa experiência no Brasil, e ele respondeu a ser mais tolerante com estrangeiros. E ele já voltou para os Estados Unidos. Ele falou que antes dessa experiência no Brasil, ele não tinha muita paciência com estrangeiros que iam para os Estados Unidos e não sabiam falar inglês direito. E agora que ele está passando pela dificuldade de aprender o português, né, uma outra língua, ele falou que vai voltar para os Estados Unidos muito mais tolerante e paciente com quem está aprendendo a língua dele. E isso é uma coisa que a gente realmente aprende morando fora. Eu vou deixar o link desse episódio aqui embaixo também. Você vê o seu país com outros olhos. Quando a gente mora no Brasil, devido aos jornais e tudo que acontece, o foco é sempre no negativo. Quando você mora fora, você percebe que país de primeiro mundo também tem os seus problemas, também não é perfeito, e você começa a focar nos lados positivos do seu país. Eu acho que eu diria até que o patriotismo aumenta. A última vantagem é ser mais livre e menos preso ao dinheiro. Morar fora também é se reinventar e economizar. A noção de dinheiro aqui é totalmente diferente. Agora, falando com a cabeça dos europeus, eles têm. Não sei, eu tenho a impressão que nós brasileiros aprendemos muito a sermos consumistas. E eu até tenho uma história para contar que eu e meu marido, ele também é brasileiro, a gente convidou uns amigos alemães para virem aqui em casa. E eles vieram, o dia estava bonito, a gente quis levá-los para conhecerem uma vinícola muito linda, maravilhosa, só que ela era bem carinha. E ela tem vista, a vinícola ainda existe, tem vista para Viena inteira, é muito linda, a vista principalmente. Quando a gente chegou lá, eles acharam o vinho extremamente caro, era o dobro, até o triplo de outros lugares, e eles comentaram com a gente.
E aí a gente falou que, ah, não, mas tem a vista e tudo. E eles falaram, não, a vista é um motivo pelo qual eu venho aqui, mas não é justo trazer, eles colocarem isso no valor das coisas. Então, e a gente levou lá com o pensamento brasileiro, de querer mostrar no melhor lugar, como se o lugar mais caro fosse necessariamente o melhor lugar. Não é, e a gente aprendeu a ter muito mais esse pensamento crítico de não porque é caro que é bom. Claro que outras pessoas podem ter vivenciado coisas diferentes, podem ter aprendido coisas diferentes e não gostado de coisas diferentes. Por isso eu vou convidar 3 YouTubers para responder também as 5 vantagens e 5 desvantagens que elas veem morando fora. A primeira é uma grande amiga minha, Kátia, do canal Grossa Eu. A segunda que eu vou convidar é a Juliana, do canal Eu Ando Pelo Mundo. E a terceira que eu gostaria de convidar é a Tamires, do canal Trips and Life. Ela morava aqui na Áustria e se mudou para Barcelona. Se você também quiser participar, deixa aqui nos comentários as 5 vantagens, as 5 desvantagens, ou só uma vantagem, ou só uma desvantagem. Fale o que você quiser aí nos comentários, que eu vou adorar saber. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!